Estação Notícias TV. Olá, internautas, um abraço a todos. Obrigado pela sua audiência no blog Estação Notícias TV, na nossa Estação Notícias TV, tá? Obrigado pela audiência todos os dias, você acessando sempre o nosso blog. E agora, com as eleições que estão chegando, a nossa missão é trazer informações para você ficar sabendo o que está acontecendo na política brejense e também nos bastidores. Por isso, eu estou em Caruaru, na Secretaria de Educação, para conversar com a atual secretária de Educação de Caruaru, mas já foi também secretária de Educação do Brejo da Madre de Deus, é a senhora Graça Rosal. Graça Rosal, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Ficamos felizes em estarmos aqui hoje para conversar sobre a política brejense também, que nunca deixou de lado, né? Com certeza, nunca deixei. Sou brejense, de coração, de sangue, e a gente assim participou muita coisa na política no Brejo, então não tem como dissociar, né? Não tem como vir para Caruaru, até porque eu sempre estou presente no Brejo, acompanhando tudo e junto das pessoas, que é o que eu mais gosto de fazer. Muito bem. Graça, a senhora foi secretária de Brejo quase 6 anos, né? Então, a sua ligação com o Brejo, a senhora já falou que é brejense, é da Gema, mas como foi seu trabalho em Brejo? Resumindo assim, de Brejo passou quase 6 anos, depois veio para Caruaru. Como está a sua situação, não na questão política em si, depois a gente vai falar sobre isso, mas no seu trabalho, na sua pasta que é a educação? Eu tive a grata satisfação de ser convidada, né, por Dr. Edson e ter participado do governo dele, com quem eu aprendi muito. Realmente é um político nato, é uma pessoa que tem um carisma muito bom, é uma pessoa que ele gosta realmente do que ele faz, que é ser político, é um brejense preocupado com a população, fez muitos atendimentos como médico. Então eu sempre digo ele que ele expandiu o que ele cuidava de pessoas limitado como médico, ele foi cuidar de pessoas de uma cidade, né? Então assim, eu aprendi muito com o trabalho que eu fiz. Eu tive a sorte também de ter uma equipe muito boa, as pessoas que trabalhavam comigo na secretaria, nas direções de escola. Então assim, o trabalho que eu fiz porque eu tive um apoio dele e tive também o apoio de todas as pessoas que trabalharam comigo. Então nós tivemos assim uma progressão muito grande na educação do Brejo, inovamos algumas coisas e isso fez a diferença. Aumentamos consideravelmente também, cada ano, a quantidade de alunos que aumentava. Então, no último ano que eu passei no Brejo, nós tivemos uma transferência de alunos de escola particular para a escola pública, não? Isso também foi muito bom. Então foi mexido em todas as áreas no Brejo. Então, da estrutura das escolas, a parte pedagógica, sempre tivemos capacitação continuada com os nossos professores. Isso também fez uma grande diferença. Tivemos também uma melhorada na merenda, então o fardamento para os alunos, kit para o aluno. Então foi melhorar toda a estrutura de condição para que realmente a educação caminhasse e melhorasse. A senhora se considera uma peça fundamental no governo de Edson, porque o governo de Edson a senhora esteve desde o começo de 2009. Não é isso? A senhora passou quase 6 anos. A senhora acha que contribuiu para o governo de Edson? Qual a avaliação que a senhora faz nesse sentido da sua presença lá no governo Edson? Olha, Tanto, eu posso considerar que sim. Como você aí falou, eu participei do governo dele, né, o início do governo dele, até no período do afastamento dele, e quando ele voltou, ele também me convidou para voltar para o Brejo. A senhora retornou também junto com ele? Retornei junto com ele. Então eu acredito assim, se eu não tivesse vindo para Caruaru, provavelmente eu estaria no Brejo, teria continuado, né, trabalhando ao lado dele. Mas aí por que, Graça, a senhora saiu de Brejo e veio assumir a pasta aqui em Caruaru? É o seguinte, Atanso, o período que eu fiquei afastada de Brejo, o prefeito Zé Queiroz me convidou para fazer parte da Secretaria Executiva aqui em Caruaru. Então eu passei 4 meses como secretária executiva, porque aqui tem o secretário da pasta e o secretário executivo. Quando o prefeito retornou, o prefeito Dr. Edson, ele me convidou e eu voltei. Então eu deixei Caruaru e voltei para o Brejo. E o trabalho que eu fiz aqui, graças a Deus, rendeu frutos, né? Foi um trabalho positivo, foi bem aceito. E quando aconteceu a gestão que estava aqui não está dando mais certo, então o prefeito Zé Queiroz me convidou para que eu voltasse para fazer o trabalho em Caruaru, assumindo a secretaria. E assim, você sabe que às vezes nós queremos nos testar, ver o nosso potencial, porque foi um desafio muito grande
mudar de Brejo para Caruaru. Então foi mais nesse sentido assim, não foi questões assim que eu tivesse com o Dr. Edson, que eu tivesse insatisfeita com o Brejo, muito pelo contrário, o Brejo foi que me proporcionou hoje eu estar aqui conversando com você em Caruaru. Mas assim, foi o desafio, eu me testar, será que eu tenho capacidade? Eu vi a grandiosidade do que é a Secretaria de Educação de Caruaru. Então, a Secretaria de Caruaru nós podemos considerar como uma mini prefeitura, né? Devido a nível de Brejo, por exemplo? Podemos assim porque nós temos aqui 40 mil alunos, né? Nós temos 20 departamentos que funcionam aqui na Secretaria. Então, diariamente eu tenho um fluxo de funcionários, de mais de 250 funcionários na Secretaria. Então, assim, é uma estrutura muito grande. Então, isso me fez, assim, me deu o fascínio de me provar se eu tinha capacidade de conduzir essa Secretaria com a quantidade de problemas que tinha quando eu assumi. E nós fomos organizando e, graças a Deus, nós temos em pesquisas, as 2 últimas pesquisas que foram feitas, né, para ver o nível de satisfação das secretarias, então a educação só tem crescido. Hoje ela está no patamar das 2 melhores secretarias de Caruaru. Em pouco tempo, né? Porque um ano e 3 meses não dá para dizer que é muito tempo na realidade. Então, em pouco tempo, Graça Rosal chega na Secretaria de Caruaru e já está colhendo frutos também que já plantou quando foi diretora. Já vem dali? Já vem assim, porque eu sempre digo que 3 coisas me fizeram eu aceitar o convite para Caruaru. Foi conhecer o prefeito Zé Queiroz de muito tempo e saber do compromisso dele. Foi também eu já ter passado por aqui, ter conhecido as pessoas, os departamentos, ter uma noção do que é a secretaria e também esse é o meu dia a dia, porque você sabe que minha formação, eu sou advogada, mas assim, eu me invisto hoje de profissional da educação. Então isso aí me fez realmente aceitar Caruaru. E foi esse propósito que eu vim. Então, quando eu conversei também com o Dr. Edson, ele me disse, olha, Graça, se você não for, realmente, quando eu coloquei toda a situação para ele do desafio, você vai ficar com o sim. Será que daria dar certo se eu tivesse ido? Então, foi mais nesse sentido, assim, de eu enfrentar um desafio novo e saber se eu tinha capacidade de superar e realmente fazer um bom trabalho. A senhora aceitou um desafio novo na sua vida profissional. Mas vamos falar um pouco de política e de Brejo principalmente. A senhora nunca foi política, apesar de ter uma família que sempre teve fortes ligações com a política brejense. Verdade, né? Verdade. A senhora nunca foi política? Não, eu nunca fui política, não fui candidata a vereadora, nunca... Né? Então fiz assim um trabalho, o Dr. Edson na época da campanha de 2008, ele viu o meu desenvolvimento com relação às pessoas, o meu jeito de lidar com as situações, o meu jeito de gerir, né, toda a questão de coordenação política, e ele viu naquele ali que eu tinha aquela condição de também trabalhar na educação, porque tem funções, Anderson, que são de gerência, não é só técnico. Então, um profissional de uma secretaria, ele pode ser um bom gerente e ele pode ser cercado de bons técnicos. Mas hoje, pela experiência que eu tive no Brejo, eu posso aliar a gerência com a técnica que eu adquiri lá. Mas aí, falando de política, a senhora nunca foi vereadora, nem candidata, nem vice, nem prefeito, nada. Não. Mas sempre esteve muito ligada na política de Brejo, até porque casada hoje, inclusive, há 30 anos, né? 30 anos, Parabéns, viu, para o casal Edson Rosal e Graça Rosal, que hoje fazem 30 anos de casados. Mas aí, então, Graça, a senhora trabalhou, inclusive, já foi secretária, ou melhor dizendo, diretora na gestão Roberto Asfora. Foi, na gestão Roberto Asfora eu assumi a diretoria de cultura. Né? Depois trabalhou como secretária com o Dr. Edson, mas sempre também trabalhando nas campanhas de Brejo. Sempre. Não foi política para dizer assim, hoje eu sou candidata, mas sempre trabalhou nos bastidores. Sempre, é correto? Verdade, correto. E agora o seu nome surge em Brejo da Madre de Deus como possível candidata a vice-prefeita ou a prefeita. Se falaram em Graça Rosal, candidata a vereadora, mas aí eu sou bem sincero ali falar, andei pesquisando um pouco a sua vida, a sua história e olha, falaram, não, Graça não tem perfil legislativo, o perfil de Graça é executivo. E aí eu queria saber da senhora, existe alguma possibilidade da senhora ser candidata em Brejo a vice-prefeita ou prefeita? Anderson, veja, para você dizer assim, eu sou candidata a vice-prefeito ou a prefeito, tem que ter uma conjuntura política, tem que ter uma proposta política, né? Mas assim, eu lhe digo que realmente eu fiquei muito feliz de o meu nome estar despontando, né, como possível candidata e pelo trabalho que eu fiz, porque às vezes você diz assim, não, a pessoa vai ser candidato a vereador, tudo bem, do nada ele diz que é candidato, mas ele tem estrutura de ser candidato?
Ele tem estrutura de saber fazer política? Ele tem estrutura de chegar lá? Ele tem estrutura de quando chegar lá ele saber legislar? É uma coisa. E outra coisa é você já ter aquilo dentro de você. Então eu acredito que esse viés político eu tenho ele dentro de mim e assim, e a experiência de gerir secretarias como na execução dos trabalhos de uma secretaria, eu acredito que eu tenha as pessoas veem isso em mim, né? E eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de resolver situações, eu gosto de administrar. Então, assim, quando você fez essa pesquisa de mim legislativa, então as pessoas claramente observaram que o meu perfil não é esse, e realmente não é. Então, assim, se o meu nome está, os comentários no Brejo, eu quero dizer que também estou à disposição, porque fui uma pessoa que trabalhei muito em todas as campanhas de Dr. Edson, 5 campanhas, tanto de deputado como de prefeito, eu estive presente. Ficava muito junto da linha de frente, então assim, eu tenho penetração em todo o município, na zona rural, na cidade, em São Domingos muito, que toda a campanha dele, ele me deixava responsável por São Domingos, então sou uma pessoa bastante conhecida lá, as pessoas conhecem o meu trabalho, então assim, eu posso dizer que eu fico muito confortável de dizer que estou à disposição do Brejo, como eu fui solicitada para ser secretária, e quando eu fui solicitada para trabalhar na campanha, se for solicitada, com certeza, eu estarei para trabalhar junto com o meu povo também, que eu tanto gosto e admiro. A senhora tem alguma pretensão de ser candidata a prefeita ou a vice? Tem alguma exigência? Tipo, não, a vice eu não vou aceitar, só se for a cabeça de chapa? Não, Atanso, veja, até porque quando eu falei para você, não surgiu, não teve essa situação de conversa, entendeu? Eu acredito que o Dr. Edson, ele deve fazer uma pesquisa e dentro da pesquisa ele escolher quem realmente tem mais condição. Então eu acredito que ele está num momento muito confortável de escolher, assim, confortavelmente também o seu candidato, uma pessoa que tenha condições de continuar o trabalho que ele fez, uma pessoa que ele confie, uma pessoa que tenha carisma político, porque hoje em dia, Anderson, não é você querer dizer eu sou candidato, eu tenho dinheiro para gastar, você tem que ter carisma político, você tem que chegar nas pessoas, as pessoas têm que absorver aquela confiança no candidato, não, aquele candidato é um candidato presente junto da gente, aquele candidato é um candidato que ele está em todas as horas, em todos os momentos, então tem toda essa conjuntura para você ser um bom candidato, não é dizer eu vou porque eu quero, porque eu tenho dinheiro, não, você tem que ter carisma político, para você se manter no poder, para você se manter no governo, para você administrar bem, você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas. E quando não se tem esse carisma, fica difícil, porque o acesso fica difícil ao candidato. Graça, algumas pessoas falaram, acreditavam inclusive que o Dr. Edson pudesse ser candidato a um terceiro mandato, agora em 2016, o que não vai acontecer porque o TSE inclusive negou essa consulta que ele fez recentemente. Na entrevista que ele deu ao nosso Estação Notícias TV, ele foi bem claro quando ele também pensa talvez em colocar uma pessoa técnica. Ele até citou o prefeito do Recife, o Geraldo Júlio, falou também a respeito do Paulo Câmara, governador de Pernambuco. E algumas pessoas ali já entenderam também que talvez fosse um desejo do prefeito Dr. Edson de colocar pessoas, lógico, de sua confiança e com perfil técnico, não político. E aí agora aparece o seu nome, certo? Também aparece o nome de Nildo, Asnildo do Banco, que recentemente também ele pediu afastamento e já começa na cidade algumas pessoas já acreditarem numa possível chapa, quem sabe, Graça Rosal, candidata a prefeita, Nildo vice, ou Nildo prefeito e Graça vice. Existe essa possibilidade de acontecer? Olha, se diz assim, que em política pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Tem esse ditadozinho, veja, até agora, como eu falei, não houve nenhuma conversa do prefeito a respeito disso. Está muito recente, foi sexta-feira que saiu esse resultado, né, que ele acreditava, infelizmente eu quero registrar, assim, lamentar dele não poder dar continuidade ao trabalho por conta daquele afastamento dele, mas não foi conversado isso, mas acredito que tanto o Asnildo como eu, como o candidato que ele escolher, algum dos vereadores, quem seja, com certeza será uma pessoa que vai ter o apoio dele, uma pessoa de representatividade na sociedade, mas não teve essa conversa. Também quer dizer que eu não preciso me afastar do meu trabalho para ser candidato, porque sou secretária em outra cidade, então eu estou numa condição muito favorável, né? Posso continuar meu trabalho, que já estou fazendo um trabalho de
planejando já o final do governo de Zé Queiroz e registrar também assim a imensa alegria que eu tenho, Atâncio, de ter participado com os 2 melhores gestores que eu considero da região, que foi Dr. Edson e Zé Queiroz. Tenho tido um apoio muito grande de Zé Queiroz na minha administração aqui. Por falar em inauguração, ainda pegando um pouco dessa conversa entre Nildo e a senhora, sexta-feira a senhora esteve junto com o Nildo em uma inauguração na cidade. O pessoal já começou, olha, será que vem aí candidato a prefeito e vice? No domingo a senhora também esteve no Sítio Tambor, na festa da vereadora Maria José. Inclusive o prefeito Dr. Edson não estava presente. Seria um claro sinal de que ele está se afastando e colocando vocês dois para aparecer? Olha, eu tenho uma amizade com Lúcia de infância, né? Tenho uma amizade com o Nildo também de muito tempo, inclusive na campanha de 2008 nós trabalhamos juntos, né? Na organização da coordenação. E sempre em outras ocasiões, algumas vezes, né? A maioria das vezes eu não vou com eles, mas teve vezes que nós já fomos juntos e voltamos juntos, né? A gente vai conversando e coincidiu que eles iam, eu ia também, geralmente eu vou aqui de Caruaru e eles vão, então por que não ir junto, né? Na inauguração na sexta e também no Arrastapé do Tambor. O Arrastapé do Tambor sempre eu tive presente lá, uma festa cada dia, parabenizar aqui, inclusive a organização, cada dia maior, você se surpreende com a quantidade, quase. Mas assim, foi mais assim pelo convite, para estar presente, para vislumbrar a grandiosidade da festa, parabenizar as pessoas, a organização. Então assim, às vezes as pessoas, porque no período político, Atâncio, tudo fica muito visto. Qualquer coisinha que você faz, aí já desperta alguma curiosidade. Mas a nossa amizade é de muito tempo, é uma excelente pessoa. Se for escolhido o candidato do prefeito, estamos aí para apoiar. É uma pessoa do Brejo também. Então, assim, nós temos essa amizade e sempre quando é no período político, realmente nós nos aproximamos. Lúcia fica como advogada da coligação, então a gente conversa muito, trabalha muito junto. E nesse período é gostoso, é um período que eu gosto de estar com as pessoas, com o povo, fazendo discussão política. Então, é mais por isso aí. Graça, se fala em pesquisas em Brejo que possam apontar o possível candidato apoiado por Dr. Edson, mas também tem conversas de que se não for um do G4, pode haver um racha no grupo. Racha esse que algumas pessoas acham que será inevitável acontecer. A senhora já pensou também nesse quadro político, se a senhora ser candidata a prefeito ou a vice, mas vendo o grupo rachar? Olha, eu espero, né, que isso não aconteça, né, Atâncio? Porque nós fazemos parte de um grupo desde 2008 e nossa intenção é fazer um trabalho que começou desde 2008. Então, quando tem um grupo, não é uma pessoa só, são várias pessoas. Então, todos ali não podem chegar a ser o candidato a prefeito ou vice. Então, eu acho que a gente tem que apoiar e dar seguimento a esse projeto que nós temos desde 2008 no Brejo, um projeto vitorioso, que nós estamos aí, ganhamos a campanha em 2008, ganhamos em 2012. Então, eu acho que nós não podemos colocar em risco, até porque o nosso concorrente não são as pessoas do nosso grupo. Então, eu acho que tem que ter um entendimento, tem que ter uma conversa, tem que somar forças. E eu consigo, assim, vislumbrar que nós somos pessoas que temos, assim, um entendimento que o momento atual é mais para quem? É mais favorável para quem? E também nós temos pessoas no nosso grupo muito jovens, né, que podem, assim, ter mais na frente, ter mais uma experiência política para mais na frente poder vislumbrar uma candidatura de prefeito ou vice. Eu acredito que não, eu espero que não, até porque o grupo hoje está muito unido, né? Então as pessoas que comentam isso, mas eu não vi do grupo, né, nenhum dos pré-candidatos dizer que se não for, eu racho. Eu acho que não é por aí, porque termina prejudicando, né, prejudicando o grupo, prejudicando o Brejo, e não é bom. O que divide não é bom, só é bom o que soma e o que multiplica. Então, para nós termos uma campanha bonita, uma campanha vitoriosa, nós temos que somar forças, multiplicar forças para dar seguimento a esse trabalho que já vem sendo feito e está dando certo. A senhora falou sobre os nossos opositores não são do grupo. Não são do grupo. E a senhora já imaginou também para uma eleição contra um político forte como Roberto Asfora? Olha, eu acho que o candidato que for, né, nós podemos dizer que no Brejo nós temos dois grupos, o grupo de Dr. Edson e o grupo de Roberto Asfora. Então, o candidato que sair pelo grupo de Dr. Edson, ele tem que saber que tem essa possibilidade dele ser o grupo do Dr. Edson contra o grupo de Roberto Asfora, está claro. Então, assim, eu acho assim, se comprometeu com aquilo ali, assuma
e vá, leve sua mensagem ao sentimento das pessoas, ao coração das pessoas, principalmente, Anderson, conscientizando as pessoas do que foi feito e de que precisa dar continuidade. Mas não sendo, só lhe atrapalhando, Graça, não sendo o doutor Edson, a situação fica bem mais difícil. Inclusive, várias pessoas comentam, se for Roberto Asfora, a eleição é garantida para ele. Várias pessoas comentam isso também. Isso eu tenho ouvido da população nas ruas. E por isso essa situação que o doutor Edson criou de talvez ser o candidato, com essa negativa do TSE também deu uma esfriada no grupo, e tem essa possibilidade de um racha talvez, e também uma terceira ou quarta via que pode surgir em brejo. E essa situação agora não seria favorável para os opositores de vocês? Realmente, se isso acontecer, fica favorável para o opositor, porque o opositor ele segue com aquela linha de ele somente, então tudo converge para ele. Quando você divide, aí fica difícil, porque você vai levar a mensagem para as pessoas, então cada pessoa vai assimilar uma mensagem diferente, então realmente fica difícil, favorece o outro lado. É onde eu digo a você, nós temos que ser grupo, nós temos que entender o momento de cada um, nós temos que entender que a política de brejo de qualquer lugar não só é naquele período, não só é naquele tempo, tem mais a cada 2 anos nós temos eleição para deputados, temos eleição para prefeito, então assim, quando a política está no sangue, então das pessoas, não é porque eu não seja candidato agora que eu vou abandonar a política, ela continua, como o doutor Edson já falou, que ele, no discurso dele na sexta-feira, que estava encerrando esse mandato dele, mas ele ia continuar presente no brejo, ia continuar fazendo política. Então eu acho que as pessoas têm que ter esse entendimento que ser grupo é ser grupo. Eu estou aí para apoiar a pessoa que o doutor Edson indicar, porque eu acredito que seja um nome de consenso do nosso grupo. Eu acho que as pessoas deveriam ter esse entendimento. Lógico que é natural, é muito coerente no período de política as pessoas se lançarem, ter suas pretensões. É correto isso, é justo, mas no momento da escolha, realmente ver quem some e agregar valores para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. A senhora se considera preparada para ser prefeita de Brejo? É pré-candidata de verdade? Olha, eu dizer assim que preparado, sempre a gente tem o que aprender, sempre a gente tem o que melhorar, mas eu quero dizer que eu estou à disposição se os meus conterrâneos acharem que eu tenho essa condição, que eu tenho essa possibilidade de dar continuidade a esse trabalho, eu vou ficar muito feliz. Aí nós vamos nos preparando com o tempo, né? Se for com o consentimento de Deus, a aprovação de Dr. Edson, que é o nosso líder político, e a aprovação da população, com certeza. Estou preparada, sim. Falta exatamente um mês para o prazo limite para as convenções. Se resolve antes ou vai empurrar até o limite? Olha, antes fica difícil assim da gente dizer o que realmente que vá ser ou não. O ideal é que se resolva, né, numa tranquilidade, num clima de harmonia, de paz e de união acima de tudo, e que se resolva antes do dia da convenção, porque hoje mudou muito as questões, né, eleitorais, diminuiu o tempo, foi mexido em toda a legislação eleitoral. Então, se deixar muito para cima, fica difícil de levar a mensagem, né, para as pessoas, porque o período é pequeno. Você sabe que o Brejo, eu sempre digo, praticamente são 3 cidades, são Domingos, Fazenda Nova e Brejo. Então, assim, eu acho que deveria sair antes essa candidatura, né? Mas, assim, vai depender muito da conjuntura, vai depender muito da pesquisa, vai depender muito das conversas, mas eu espero que saia antes do dia da convenção. Muito bem, Graça. Obrigado pela entrevista, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, no seu escritório, enfim, falar conosco no seu trabalho, tirar esse tempinho para conversar conosco aqui do Estação Notícias. Muito obrigado, viu? Obrigada a você e um abraço, né, para as pessoas todas que assistem o Estação Notícia, que eu considero assim de muita coerência, de muita responsabilidade o trabalho que você está fazendo atualmente, né? Obrigado. Registrar atualmente assim é um trabalho realmente de jornalista. Você, quando chegou aqui, disse: eu não sou jornalista, mas tem pessoas que não precisam de um diploma exatamente, às vezes as pessoas são, e tem pessoas que têm diploma e não são. Então você é aquele profissional, hoje você está fazendo um trabalho realmente de jornalista, ser imparcial. Então levar a informação realmente como ela tem que ser, na fonte,
né? Sem ter partidarismo político. É isso que faz o bom profissional, porque ele é aceito em todos os lados que você tiver, em todos os lados políticos. Por quê? Porque você tem a porta aberta, porque você sabe que você vai entrar e vai fazer e dizer o que realmente está acontecendo sem ser partidário. Então, parabéns a você por hoje, esse momento que você está vivendo. Parabéns o seu programa, porque está sendo muito bom o seu blog. Hoje eu digo a você, eu gosto muito hoje de ouvir o seu blog, porque eu vejo que ele é imparcial, né? Ele leva realmente a notícia. Então, parabéns, que você continue nesse projeto. Pode contar comigo, que eu estou à disposição sua e de meus queridos brejenses. Muito bom. Obrigado, Graça, de fato, por tudo também. Agradeço a Deus por tudo em minha vida, porque sem Ele nada somos. Verdade. E, gente, estive aqui em Caruaru conversando com Graça Rosal, filiada ao PDT, é brejense da Gema. Ela foi secretária de Educação do Brejo da Madre de Deus durante aproximadamente 6 anos. Há 1 ano e 3 meses está aqui em Caruaru. Eu tenho um amigo muito famoso que diz que é o país de Caruaru, né? Então, estive aqui hoje conversando com ela, esse bate-papo muito legal, para levar para você, brejense, as informações importantes. A política está chegando, gente. Então, a nossa missão, na verdade, é levar informações para você ficar muito bem informado, tirar suas dúvidas também, pensar, analisar e fazer as suas conclusões. Essa é a nossa missão do blog Estação Notícias, tá bom? Um abraço a todos, com imagens de Marcos Félix, até Anderson Mesquita para o blog Estação Notícias. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Um abraço.